Semana 5 do PET 2, pessoal, a gente vai aprender uma coisa que é bem útil, assim, principalmente para quem vai seguir carreira, né, vai seguir carreira acadêmica, ou seja, para quem quer fazer faculdade, vai usar muito isso, tem que aprender a fazer isso, né? É a chamada ficha catalográfica, né, e a referenciação bibliográfica, aliás, o que vocês vão fazer, que a gente vai aprender a fazer isso aqui, a referenciação bibliográfica. O que é isso? Toda vez que a gente consulta ou a gente usa uma obra ou a gente precisa dizer qual obra, né, que a gente consultou e nos trabalhos de faculdade, por exemplo, e aqui no próprio PET, se vocês olharem num livro didático ou qualquer livro que vocês forem ler, que são livros assim de caráter científico, né, vocês vão olhar mais no final do livro, vocês vão ver as referências bibliográficas, ou seja, todos os livros, obras, artigos que a pessoa consultou, né, que ela estudou para escrever aquela obra. Então são as referências bibliográficas. Então, como é que é colocada a referência bibliográfica? Tem um modo de colocar, tá? É um modo padrão que segue uma regra, né, da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é um órgão regulador, né, de normas técnicas que regula várias coisas referente a produtos, né, aqui, ó, certo? Na questão dos insumos, né, insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, é importante ter esse órgão porque para que as coisas fiquem padronizadas, tá? Não fique uma coisa assim muito... são importantes essas padronizações para questões de organização, de questões burocráticas também, administrativas, né, referente à produção de coisas no Brasil. E no caso da academia, né, dos estudos, é importante porque é uma forma de também organizar as coisas, né? E é preciso também dizer, então, quais obras são consultadas. Então tem toda uma regrinha, inclusive para saber. Essas regrinhas ajudam então a compilar depois quais os autores mais consultados, né? Quando uma pessoa vai pesquisar alguma coisa, ela, através das referências ela pode então consultar melhor aqueles autores, aquelas obras, aprofundar. Então é muito importante entender como é que funciona essa questão da referenciação bibliográfica. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender para fazer essa referenciação bibliográfica é entender a ficha catalográfica de um livro, né? Então, assim, isso aqui tem em todo o livro, geralmente tem na primeira página. A gente tem geralmente vem num quadro assim, e você tem todas as informações, né? Então, vamos entender. O primeiro aqui é o órgão responsável pela catalogação, certo? Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, o CIP Brasil, né, catalogação na fonte, Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Então esse é o órgão, né, vem dessa forma, é padrão isso, certo? Aí depois a gente vai ver então qual é a obra, então que obra é essa, né, que foi catalogada. Aí a gente tem dessa forma aqui, ó, o sobrenome do autor, né, o último nome vem sempre no começo. Então a gente está vendo o Grande Sertão Veredas, tá? De Guimarães Rosa. Então vem o quê? Rosa, né? João, o nome completo dele é João Guimarães Rosa. Então, Rosa, vírgula, João Guimarães. Aqui é o ano de nascimento e falecimento do autor. Então, o Guimarães Rosa, ele viveu de 1908 a 1967. Aí vem o título da obra, né? Grande Sertão Veredas. Aí, veja bem, aqui é a questão de padrão. Repete o nome do autor agora normal, né? João Guimarães Rosa. Aí depois tem aqui uma informação da edição daquele livro que está sendo catalogado, ou seja, é a 19ª edição. Aqui vem o local onde a obra foi publicada, no Rio de Janeiro, pela editora, tá? Pela editora Nova Fronteira, no ano de 2001, certo? E aqui é uma espécie de RG, né? O ISBN, é um código
que é uma espécie de RG daquela obra, dessa obra, tá? Então, aqui é uma questão mais bem técnica mesmo, de registro do livro, certo? Então, essas são as informações. Aí a gente pega essas informações para fazer a referenciação bibliográfica, tá? Então, vamos lá, vamos entender. Então, como é que se faz a referenciação bibliográfica? É muito simples. Primeiro, a gente vai seguir isso aqui, ó. Rosa João Guimarães. Só que, presta atenção, sempre vai vir em caixa alta, tá? O primeiro nome, Rosa. Tudo caixa alta, tá? Se fosse, por exemplo, Machado de Assis, você ia colocar lá Assis em caixa alta, tá? Tudo com letra maiúscula. Aí vem o nome depois completo, né? João Guimarães. Né? Se fosse Machado de Assis, seria Assis, Machado de, ponto, tá? Ponto, terminou. Esse aqui é o nome, então tá feito o nome do autor, né? Parte do nome do autor. Logo depois do nome do autor, vem o nome da obra, tá? Então a obra é Grande Sertão, aqui no caso de João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas, aí ó, ponto, tá? Se fosse Machado de Assis, para a gente fazer um exemplo paralelo aqui, seria, vamos pegar uma obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Seria Dom Casmurro, certo? Ponto. Aí, veja bem, a edição depende muito da editora. Por exemplo, pela Nova Fronteira, né, já é a 19ª edição. Por quê? Porque pode ser que outras editoras também comprem os direitos, né, autorais e também passe a publicar a obra, certo? Então, depende, né? Tem certos autores que são publicados por várias editoras. Algumas editoras detêm os direitos de tal autor e nenhuma outra editora pode publicar, tá? Porque tem toda essa questão de direito autoral, né? Enfim, tem uma série de questões. Então, aqui não vem ao caso se já foi publicado por outras editoras, né? O que importa é a gente saber que foi publicado pela Nova Fronteira, tá? E já é a 19ª edição. Então, isso aqui, só para vocês entenderem o que é edição de um livro. Quando vai publicar um livro, faz-se uma edição. Por exemplo, a editora vai lá e faz, sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, 5.000 cópias, por exemplo. Ela edita 5.000 cópias. Beleza. Vendeu tudo, esgotou, aí ela vai precisar fazer uma nova edição, né? Aí geralmente, quando faz uma primeira edição, se for encontrado erro no livro, erro de digitação, né, alguma coisa ali, às vezes o próprio autor resolve fazer alguma mudança, né, assim, claro, não vai mudar substancialmente, mas alguma coisinha assim que ele achou que precisava de ser mudado, uma palavrinha ou outra, alguma coisa assim, ele pode fazer e aí aí tem que fazer outra edição, né? Então vamos supor, fez a primeira, 5.000 cópias, acabou, vendeu, fez alguns ajustes. Vamos fazer mais uma de segunda edição? Aí vem segunda edição. Aí, nossa, vendeu bastante, o livro é bom. Vamos fazer mais agora 10.000 cópias. Aí faz, aí vende tudo. Nossa, legal, vamos fazer mais uma edição. Aí já faz mais outra, com maior número de livros. Aí já é a terceira edição, né? Por isso que aí vai indo. Por isso que tem o livro, quando é muito editado, né? Sinal que ele é um livro bom, certo? Então, pela Nova Fronteira, né, essa obra aqui que a gente está analisando já é a 19ª edição. Então aqui a gente vai colocar dessa forma, 19.ed. Tá? Aí vem o local, ou seja, o local onde foi publicado, tá? Não é o local onde o livro foi escrito, não, tá? É o local onde o livro foi publicado, que geralmente é o local da editora, né? Então é o local onde fica a Nova Fronteira, que é a editora. Olha só, 2001. Note que essa obra foi publicada no ano de 2001. Né? Foi publicada, ou seja, a 19ª edição dela foi do ano de 2001. Porque a gente viu que a obra de Guimarães Rosa ela é da década de 50, né? Então, a primeira edição provavelmente saiu na década de 50, certo? Agora essa aqui é de 2001, porque já é a 19ª, tá? Então é importante entender que o ano de publicação não é o ano que a obra foi escrita ou lançada pela primeira vez, tá certo? Agora, pode acontecer talvez de alguma obra ser escrita, sei lá,
em tal época e só vir a ser editado e publicado muito depois. Não me vem nenhum exemplo aqui agora, mas acontece, sim, acontece de às vezes o autor ele escreve uma obra, mas não consegue publicar, né? Aí depois de muito tempo consegue, pode às vezes ser até um clássico, ninguém sabe, mas acontece, né? Pode acontecer. Mas enfim, fique claro então que o ano é o ano da publicação, não do ano que o autor escreveu o livro ou que foi publicado pela primeira vez, tá? É claro, se fosse a primeira edição aqui, né? Aí estaria certo. Então, nossa, foi publicado pela primeira vez em 2001. Só que não é o caso dessa obra, né? A gente já viu que é uma obra mais antiga. Então, muito bem. Então, é isso. É só isso que a gente tem que fazer. Então, anota isso aí. Escreve no papelzinho, tá? Faz um esquema. Nome, letra maiúscula, tudo letra maiúscula. Aí, o restante do nome, ponto. O nome da obra completo, ponto. Edição. Pode ser que não tenha edição, às vezes não aparece, tá? Porque às vezes é a primeira edição, mas não aparece. Às vezes eles não colocam, às vezes é edição única. Então, se não tiver a informação da edição, né, no caso aqui na ficha catalográfica, não tiver, você não precisa colocar na hora que você for fazer a referência, tá? Mas tendo, você coloca. Tá? Então, marca isso aí, grava isso aí no papelzinho. Local. Aí aqui tem que ter 2 pontos, ó. 2 pontos. Essa aqui não é vírgula não, tá? 2 pontos, não tem vírgula depois de 2 pontos, né? 2 pontos, a editora, o nome da editora, vírgula, o ano, ponto, para terminar, certo? Então aí é só isso mesmo que essa aqui a gente vai fazer na semana 5. Então aqui vocês têm a ficha catalográfica, né? Então como é que você faz essa ficha catalográfica? É Evaldo Balbino o nome do autor, né? Aqui, ó, Evaldo Balbino. Como é que você faz o nome dessa... Qual que é o nome da obra? O nome da obra é Amores Oblíquos. É a primeira edição, certo? Qual que é o local da editora que publicou o livro? Rio de Janeiro. E qual que é a editora? 7, né? 7 letras. No ano de 2013, tá? Então é uma obra nova, relativamente nova. Essas informações aqui, ó, não vai entrar na referenciação, tá? Isso aqui não vai entrar. Então é muito simples. Olha só, Aloysio de Azevedo. Olha aqui, ó, aqui tá o nome completo dele, Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Só que ele é conhecido, né, como Aloysio de Azevedo. Então na hora que vocês forem fazer a referência aqui, você coloca apenas Aloysio, tá? Aloysio de Azevedo. Então coloca primeiro, obviamente, o Azevedo, tá? Que é o sobrenome, tudo em caixa alta, não esqueça disso, tá? Tudo letra maiúscula. E coloca Aloysio D só, tá? Aloysio D só, tá bom. Não precisa colocar Tancredo Gonçalves, não. Não tem essa necessidade, porque ele é mais conhecido como Aloysio de Azevedo só. O nome da obra é O Cortiço, né? Aí depois vem o que? Vem a edição. Mas tem edição aqui? Não tem edição. Qual edição que é essa? Não colocaram. Então não vem ao caso, não precisa colocar. Aí a gente vai direto para o local, né? Note que aqui já aparece na ordem, local, né? E aqui é só copiar o resto. Então agora, Porto Alegre, editora LEPM, ano de 2009, certo? A mesma coisa, né? Não esquecer de que é tudo caixa Raquel de Queiroz, Raquel D, né? Agora tem edição, primeira edição. Mas antes vem o que? O nome da obra, o 15, certo? E aí depois é só copiar o resto aí, ó. Que é essa parte aqui, ó. Local, editora e ano de publicação, certo? Aqui, agora essa obra aqui não é uma obra de um autor brasileiro, então a gente tem que tomar cuidado para fazer uma coisa aqui, ó. O nome do autor é o Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é um autor russo muito famoso, tá? Ele tem uma obra chamada Crime e Castigo, que é considerado um dos maiores clássicos da literatura. Ele tem uma outra obra também chamada Os Irmãos Karamazov, uma coisa assim. Enfim, tem uma série de obras que são todas muito... Tem O Idiota,
enfim, tem várias obras. É um autor bem interessante, sabe? Esse russo aqui, o Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Então, como é que a gente vai fazer a referenciação bibliográfica dessa obra daqui? Porque essa obra tem a questão da tradução, tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado aqui com essa questão da tradução. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui e coloco Dostoiévski, né, com letra, tudo letra maiúscula, depois Fyodor, certo? Muito bem. Aí eu vou ver o nome do romance. Aí, olha só como é que está colocado o nome do romance aqui, ó. Humilhados e Ofendidos, romance em 4 partes com epílogo. Aqui, aí a gente tem que conhecer, né? O título da obra não é isso, ó. Não tem essa parte, romance em 4 partes com epílogo, né? Até onde eu sei, não. O nome da obra é só Humilhados e Ofendidos. Então coloca Humilhados e Ofendidos e ponto. Aí não tem edição, tá? Mas aí vai ter a tradução. Então vocês simplesmente colocam assim, ó, tradução de, não precisa colocar a tradução do russo, tá? Mas colocam assim, tradução de Chiara Gorinova. Não precisa colocar, inverter o nome lá. Você simplesmente coloca tradução de Clara, né? Gorianova, certo? Aí vem normal depois São Paulo, ponto, São Paulo, 2 pontos, a editora Nova Alexandria, no ano de 2003, ok? Então tem que colocar a tradução, tá? Tradução de, né? Aí põe o nome do autor aqui que traduziu o livro, certo? É só isso mesmo. Chegamos então ao fim da semana 5.